Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Roda Mundo, a mesa semanal de política composta somente por mulheres. Eu sou Fernanda Forgerini, repórter aqui de Opera Mundi, mas nunca estou sozinha e tenho o prazer de chamar também Vanessa Martina, nossa roda mundista, editora do site Diálogos do Sul. Boa noite, Ivan. Muito boa noite a todos, todas, todes. Perfeito. E também está com a gente Ana Prestes, ela é cientista política, notas internacionais e nossa protagonista aí de Brasília. Tudo bem, Ana? Tudo bem, gente? Boa noite, todo mundo. A Amanda Harumi, nossa também terceira roda mundistas, infelizmente teve um imprevisto de última hora e não vai conseguir estar com a gente, mas espero que vocês aí estejam sintonizando para mais um Roda Mundo, que hoje vai comentar aí as negociações entre Rússia e Ucrânia, nesse conflito, nessa ofensiva militar russa que já dura aí 4 semanas. Então, vamos com a gente porque o Roda Mundo está começando. Bueno, estamos de volta, então, este momento, aquele momento que eu peço para vocês uma assinatura solidária, esse que é um apoio aqui para o Opera Mundi. O Opera Mundi é uma mídia independente que não cobra aí por seus conteúdos, nossos conteúdos são abertos para todos, mas para que a gente possa continuar dando isso, né, trazendo informações para vocês, a gente pede, então, uma assinatura solidária, que você pode entrar em www.operamundi.com.br/apoio. Neste link você tem acesso aí aos pacotes, às formas de pagamentos e também o que você estará ajudando. Assim como aqui no YouTube, além de você poder curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, você pode ser membro do canal de Opera Mundi, fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube, em www.youtube.com/opmundi. Assim como o nosso chat está sempre aberto para vocês conversarem com a gente, trazer aí suas análises, suas perguntas e também todas as formas de comentários que vocês queiram participar aqui com a gente. Além disso, também nos comentários tem como você mandar o super chat, que também é uma forma de contribuir com o Opera Mundi. Como havia adiantado, no programa de hoje vamos comentar então Rússia versus Ucrânia, essa ofensiva militar russa no país vizinho, e conversar sobre quais as expectativas para as negociações. Sim, a ofensiva entra na sua quarta semana e com rodadas de negociações estão sendo realizadas por videoconferências agora, tentando aí mediações de outros países, como Turquia, Polônia já tentou mediar, outros países também estão nessa função para tentar fazer aí com que os presidentes até mesmo tentem se encontrar. O que foi negado aí pelo porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele já cancelou essa ideia, falou que há acordos que precisam ser resgatados primeiro, precisam ser negociados primeiro, do que o encontro entre Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, com seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Nessa segunda-feira aconteceu mais uma conversa entre a Rússia e a Ucrânia e alguns países aí que estão falando nessa questão de mediação, como por exemplo a Turquia, que eu havia comentado aqui anteriormente. Ela falou, o porta-voz da Turquia, falou aí à Al Jazeera, né, a emissora do Catar, sobre uns certos pontos de negociações que estão ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, que envolvem aí a rendição de Mariupol, que é uma cidade aí que tem uma região muito importante e que está acontecendo diversos bombardeamentos, há uma tensão bem grande por lá, porque a Rússia, inclusive, pediu para que a Ucrânia entregue essa cidade ainda hoje. A notícia que nós tivemos aqui antes de começar o Roda Mundo é que Kiev não aceitou essa rendição, então está ainda como poderia dizer, em aberto a situação de Mariupol, com tanques, né, com a ofensiva russa bem forte por lá. Teria também a neutralidade em relação à OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Esse é um ponto que o próprio presidente Zelensky já falou aí que pode não aderir à OTAN. Ele esperava, né? A gente até comentava em alguns programas anteriores, né, meninas, que o Zelensky esperava que a OTAN fosse ajudar a Ucrânia nesse sentido, mas a Ucrânia também,
a OTAN ela já falou que não vai ter uma missão de paz na Ucrânia, não vai enviar soldados militares para combater com a Rússia na Ucrânia. Já foi negado isso. O próprio chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, falou que a OTAN não vai se dispor a ajudar a Ucrânia nesse sentido. Então, a Rússia espera essa neutralidade, assim como muitos países também têm em relação à OTAN, a desmilitarização ucraniana, e também há aí um status da própria Ucrânia reconhecendo a Crimeia, que foi anexada há 8 anos pela Rússia, assim como as regiões separatistas de Donbás, que inclusive a Rússia, antes dessa ofensiva militar, já havia reconhecido. Como eu falei anteriormente, ainda não há uma situação de que os presidentes se encontrem. Porém, a gente pode aqui também vai discutir sobre essas questões, sobre os dois aspectos desses dois políticos, né? Como que está essa questão das negociações, até porque, na última semana, eles têm feito bastante discursos fortes. Na última sexta-feira, o Putin foi em um evento abarrotado na Rússia e comemorava aí a anexação da Crimeia à Rússia, e ele falou que a Rússia nunca esteve tão forte, falou sobre essa questão de tirar grupos neonazistas da Ucrânia. Foi um discurso muito bem para quem queria ouvir, assim, os russos que queriam ouvir esse discurso, ele foi bem forte nesse sentido. Enquanto isso, o Zelensky tem feito discursos e falas em diversos parlamentos, como do norte dos Estados Unidos, da Alemanha e até de Israel também, e tem falado bastante, se fortalecido a partir desses discursos. Porém, uma medida aí que o Zelensky tomou nessa última semana foi o banimento de 11 partidos na Ucrânia, que sob acusação de ser pró-Rússia. Segundo Zelensky, esses partidos terão uma resposta dura, eles não serão fechados de uma vez, mas terão uma resposta dura se continuarem com uma possível aderência a Moscou. Porém, desses 11 partidos, há alguns de esquerda, porém, os partidos ultranacionalistas de inclinação neonazistas continuam agindo normalmente dentro da Ucrânia. Eu vou chamar a Ana para ela comentar um pouco para a gente como você está enxergando, Ana, essa entrada na 4ª semana aí de ofensiva militar na Ucrânia e também quais expectativas e perspectivas para essas negociações a partir aí do que a gente tem de informação, até porque nem sempre temos informações, o que sai um pouco dessas reuniões. As reuniões acontecem um pouco rápido, diariamente, mas não é tão divulgado assim o que está sendo ali combinado internamente. Na sua visão, o que será que a Ucrânia, a partir dessa daqui que a gente elencou um pouco, pode aderir e também o que a Rússia pode querer ainda mais da Ucrânia? Boa noite, Ana. Boa noite, Fernanda, de novo, Van, nossa comunidade aqui do chat, sempre presente. Gente, olha, 26º, né, dia da guerra, começou no dia 24 de fevereiro, e a cada dia que passa e que continua a guerra, é mais um dia de derrota da diplomacia, das conversas, negociações, né, e de quem luta pela paz, né? Mas é porque também há muita sabotagem a esse processo de negociação, né? E há muitas coisas, circunstâncias que estão implicando também, que a gente pode tratar sobre elas, né? Uma coisa que chama bastante atenção é que o seguinte, só vai acontecer uma reunião entre o Putin e o Zelensky quando tiver tudo pronto. A gente sabe como funciona, né, na diplomacia. Você não coloca 2 chefes de Estado, ainda mais numa situação como essa, para numa mesma mesa, numa mesma sala, se não tiver tudo azeitado entre os dois, entre as duas equipes, né? São negociações extenuantes. Então, mais uma vez, o Zelensky está jogando para a plateia, né? Então, ele está aproveitando esse grande apelo que tem sido feito, principalmente pela imprensa, né? Que está massificando uma vilanização da Rússia, do Putin. Cada dia que passa está produzindo mais esse grande vilão, que é o Putin. E, por outro lado, produzindo esse grande herói, né? Então, fica aparecendo foto dele com a família, e ele abraçado com a esposa e os filhos, e olha como ele é um herói. Essa guerra midiática, ela está totalmente dentro dessa guerra. E são várias guerras em curso, né? Tem a guerra no plano militar, no terreno, tem a guerra midiática, tem a guerra econômica, que aí a China tem jogado um papel importante de denunciar
que o que está sendo feito através dessas sanções, que é o maior embargo econômico, é a maior guerra econômica da história, que já houve, assim, né? Isso só faz o quê? Atrasar e sabotar mais as negociações. Piora o ambiente, piora as condições de negociações, né? Então, essa é uma questão sobre o que a Fernanda levantou, dessas que o Zelensky fica falando, né? Fica jogando para a plateia demais, né? Está na hora de conversar, Putin, está na hora de nós, sabe? Assim? Então, assim, tem toda essa guerra midiática por trás. Outros fatores. Importantes figuras ou países chaves que poderiam ajudar nesse processo estão enfraquecidos, digamos assim. A Alemanha seria uma peça muito importante para dissuasão, até para evitar que tivesse chegado nesse lugar, primeiro, né? Por ser um dos fiadores dos acordos de Minsk, Alemanha e França. Então, a Alemanha ela tinha um papel muito importante, primeiro, para evitar que se chegasse a esse lugar, e segundo, para dissuasão da guerra. Não está jogando. Parece que estão fazendo 100 dias de governo, uma coisa assim, o Scholz, está uma confusão dentro do governo alemão, eles estão batendo cabeça, os verdes, os social-democratas e os liberais, lá que chama FDP, o partido, né, dos liberais, que estão nas finanças, os verdes estão na chancelaria, que é nas relações exteriores, e o Scholz é a chanceler, que é o primeiro-ministro deles, então, assim, estão batendo cabeça entre eles, tem uma grande confusão aí que envolve a questão energética, a crise energética, então eu jamais imaginava falar uma coisa dessa, assim, mas eu acho que, por exemplo, a Merkel está fazendo muita falta. Tipo assim, uma figura forte como a Merkel, nesse momento, né, está fazendo falta e está demonstrando que a Alemanha está patinando, né, e está com crises internas profundas, assim, eles estão arriscando aí chegar num inverno sem gás, né? Eles estão tendo que correr atrás de encontrar saídas também energéticas e mesmo econômicas, todo mundo vai ser afetado. Tem um efeito bumerangue dessa questão econômica também, né? A França também, o Macron estava todo animado, né? Acho que a gente... não, foi no programa da Fórum que a gente mostrou aquelas fotos que saíram do Macron, muito preocupado, não sei o quê. Estava tentando se forjar essa grande figura, né? Porque o Boris Johnson, pelo contrário, é o mais russofóbico, é o mais anti-Putin, jamais se esperava mesmo que ele fosse um papel-chave nessa negociação. Então, são dois países que poderiam jogar, né, nessas negociações. Eu vi que no domingo, no final de semana, a Suíça mais uma vez se colocou, né, como opção também de sede de negociações, e a Turquia, porque o Erdogan também é muito esperto, né, tomou esse lugar. Né? É óbvio que tem as condições ali, a Turquia faz fronteira com a Ucrânia, mesmo que seja marítima, faz fronteira com a Rússia, tem boas relações, né, com altos e baixos, né? A gente sabe das confusões da Turquia também com a Rússia na questão da Síria, mas a Turquia faz parte da OTAN, está dentro da OTAN, então criou uma série de condicionantes que favoreceram que a Turquia fizesse esse papel, né? Até aquele encontro lá que teve a Anatólia, um encontro que tem tradicionalmente das relações exteriores, aproveitaram que todos os ministros das relações exteriores estavam por ali mesmo. Acho que a gente comentou aqui até sobre a chanceler a Delcy Rodrigues da Venezuela, que se encontrou com Lavrov nesse encontro, né? Então, tem jogado o papel de conversar, colocar os dois chanceleres para conversar, e o chanceler turco foi à Ucrânia e foi à Rússia recentemente, né? Então, mas o que se percebe é que não desenrola, né? Tem muita coisa que realmente a gente não sabe, que a Fernanda fala, e numa guerra realmente a gente vai saber de muita coisa só muito depois, né? E o que a gente percebe é um grande ambiente de sabotagem, inclusive com morte, assassinato de negociadores. Então, assim, se eu não me engano, já caíram em 2 negociadores da parte ucraniana, né? Gente que participou das negociações na Bielorrússia, porque vocês lembram que as negociações começaram na Bielorrússia, né? Depois
houve negociação também no território da Turquia, e agora a Suíça está fazendo também gestão para eles falam da sua tradição de neutralidade e de humanidade, de defensores da humanidade, de país pequeno e neutro. Então, eles estão jogando esse papel. E os grandes, Estados Unidos e China, né? Houve conversas recentes, os chineses estão dia a dia fazendo esse papel quase que didático, né? Primeiro de rebater tudo que os britânicos e os americanos ficam falando sobre China, né? Que a China está mandando arma para a Rússia, que a China... E eles falam assim, a gente não mandou arma, a gente não mandou nada, nós estamos apostando na negociação. Vocês é que estão sabotando a negociação. Teve um estresse aí grande com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido aí dos chineses, né? E esse estresse aí com os americanos, que estão jogando para demorar. Quanto mais demorar a guerra para eles, é melhor, porque eles vão continuar nesse processo de vilanização do Putin. Isso já tem refeito até aqui na América Latina. Eu li uma coluna interessante que fala o seguinte: antes era só a China, a gente era proibido só de conversar com a China, agora a gente está proibido de conversar com a China e com a Rússia. Aí, antes era proibido só o 5G da China, agora não pode mais vacina da Rússia, não pode negociar com a Rússia, vamos cortar tudo com a Rússia. Ou seja, os americanos estão se aproveitando dessa situação para resolver algumas questões deles, inclusive das relações deles com a América Latina, com a Europa, retomar terrenos coisas na Europa que estavam, projetos que estavam sendo executados com países como a China e a Rússia. A gente falou que 1000 vezes, o povo nem deve aguentar a gente falar mais do Nord Stream 2, mas a cada matéria que eu leio, o povo sempre levanta sobre essa questão do Nord Stream 2, porque os americanos foram militantes ali no sentido de derrotar o negócio, até derrotarem, né, o gasoduto. Então, esse é o ambiente, 26º dia de guerra, negociações muito sem visibilidade do que realmente está sendo avançado, né? Todo mundo sabe o que é que os russos querem, desde antes da guerra, que os russos querem a Ucrânia fora da OTAN, que os russos querem reconhecimento da integração da Crimeia na Rússia, a separação do Lugansk e Donetsk e Donbass. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, quais são as exigências da Rússia. Mas há muitos interesses em jogo, e então, enquanto essas peças aí também não se encaixarem, vai continuar infelizmente, vai continuar nessa operação de guerra. Sim, Ana, a gente já comentava da Alemanha e o Bruno Santos lembrou a gente que nessa questão do Nord Stream, de fato, em uma conferência entre o Biden e o Scholz, né, o Biden presidente, o Biden respondeu a questão do gasoduto. Nós comentamos aqui no Roda Mundo em um programa sobre isso, que o Biden respondeu e o Olaf Scholz ficou quieto e só aceitou a suspensão do gasoduto. A gente falou isso. Foi nessa época que eu acho que o Lavrov falou assim: será que os americanos vão deixar a Alemanha conversar com a gente? Será que os americanos vão deixar a União Europeia conversar com a gente ou eles vão responder, né? Ridicularizou. Isso foi assim, algumas semanas antes de estourar a guerra. Sim, e ainda, para quem também, essa questão que está falando, a Ana colocou muito bem, que os Estados Unidos estarem aí usando esses aspectos da guerra para poder, talvez, reafirmar sua posição em diversos países. Semana passada, o Roda Mundo comentou sobre a conversa entre Maduro, né, a delegação dos Estados Unidos com a delegação venezuelana, que foi atrás da Venezuela aí para saber de petróleo, após a suspensão do petróleo e gás da Rússia. Então, está aqui no canal de Ópera, vocês podem entrar na playlist do Roda Mundo, que também lá tem todos os programas e vocês podem assistir esse. Agora, Van, eu também queria saber as suas perspectivas aí sobre as negociações, como você está enxergando essa situação e até também como ficará também toda essa situação, assim, de fato a Rússia vai tentar tirar alguma coisa, colocar outra, enfim, como você está nessa as suas expectativas. Fernanda travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Não, mas deu para entender. Bom, eu acho que a irretocável que a Ana falou, né? Essa sabotagem, tudo isso está acontecendo. Eu vou trazer alguns outros elementos para a gente ir conversando, né? Na semana passada, eu estava muito otimista,
o negócio é assim, né? Ele vai. Porque, como a gente já falou aqui uma vez, acho que foi a Ana que falou, a gente vai analisando as informações que vão chegando, e aí tem uma complexidade muito grande, primeiro, pela questão da censura midiática a qual nós estamos submetidos, né? Então, tudo que a gente vê em BBC, CNN, etc., tem que colocar 10 filtros para tentar entender e separar o que é propaganda dos Estados Unidos, da OTAN, o que é fato e o que é só mentira mesmo. Então, é o caos. E aí tem que tentar achar a fonte, outras, enfim, é bem difícil. E na semana passada a gente estava lidando com a declaração do Zelensky dizendo, bom, já vi, já entendi que não dá para a gente entrar na OTAN. Beleza, não vamos entrar na OTAN, vamos para a próxima página. Acontece, e é isso, por isso que a gente precisa ter esse cuidado assim, quando lê essas matérias, quando, né, chega essa informação. Acontece que é difícil mesmo para os Zelensky virar e só falar, não vamos mais entrar na OTAN. Por quê? Porque em 2014, quando ainda estava o Poroshenko, foi feita uma mudança lá no meio daquela confusão do golpe de Estado e tudo que teve, foi feita uma mudança constitucional. E nessa nova Constituição foi colocado como uma missão, um dever do presidente ingressar na OTAN e na União Europeia. Então, meio que seria assim, independentemente do partido do presidente que fosse eleito, essa pessoa teria que fazer isso. O que o Zelensky está fazendo, e aí a gente já falou bastante sobre como ele atua no cenário, tem até um comentário interessante aí sobre isso, que ele muda o discurso conforme é interessante para ele. Ele está construindo uma persona internacional. É absurdo o nível de filtro, né, que tem com relação a ele. Então, aqui no Ocidente, ele parece um grande herói, né? E aí parece que foi a CNN, que eu não lembro agora qual dessas redes internacionais. Foi aqui no Brasil, acho que foi o Guga Chakra, que colocou lá um texto colocando assim, comediante herói, uma coisa assim. Então, quando a gente vai estudar de fato quem é o Zelensky, ele pode ser qualquer coisa, mas está bem longe de ser um herói. E aí, talvez para para colocar aí uma desculpa pelo fato dele não ter força política na Ucrânia para tomar as decisões que ele precisa tomar, agora, hoje, saiu a informação de que ele está dizendo assim, que para fazer essa mudança, uma mudança importante, profunda, com relação aos temas que o Putin está pedindo, ele precisa submeter essa mudança a um plebiscito. Agora, convenhamos, no meio de uma guerra, quando você está sendo bombardeado, quando todos os... Isso aí é outra coisa importante de dizer, gente. O Putin é o grande ditador e o Zelensky mandou todos os homens para a guerra. Com ou sem formação, não importa, militar. Todos os homens ucranianos hoje estão servindo ao exército, né? E aí fica até difícil essa coisa, quando chegam os dados, não sei quantos civis morreram. Quando todos os homens são obrigados a se alistar, eles, né, têm outra caracterização. Enfim, e aí ele joga isso para a população. Agora, qual é a condição de você fazer um referendo no meio disso tudo, sabe? A condição prática. Aí joga, como a Ana bem falou, joga para a plateia. Então já está na hora de eu me reunir com o Putin. Ele quer o quê? Um duelo, igual o Elon Musk propôs? Então vamos fazer um duelo, eu e o Putin, e ver quem ganha. Então, assim, ele fala coisas absurdas, ele está ganhando tempo. Tem essa questão aí das reuniões, então ele vai no parlamento, né? Vai, modo de dizer, no parlamento dos Estados Unidos, consegue aí um apoio financeiro. São coisas que a gente precisa também recuperar. Ó. Em fevereiro, a União Europeia destinou 1 bilhão e 200 mil euros para a Ucrânia, em forma de empréstimo. Então, a primeira parcela chegou agora, no começo do mês, que foi meio que apressaram tudo para destinar agora. Então, assim, a Ucrânia está se endividando num nível completamente absurdo por conta dessa guerra. E o Senado dos Estados Unidos, outra coisa que também repercutiu bastante,
destinaram aí 13 bilhões, o negócio fora, 13 bilhões e 600 milhões de dólares para a Ucrânia. Fiquei pensando, caraca, como assim? Tanta guerra, tanta coisa acontecendo? Nada. Covid, países sem vacina, gente morrendo sem oxigênio, nada. Ucrânia, 13 bilhões. Só que aí, veja só, uma boa parte desse dinheiro é para reconstrução da Ucrânia. Ou seja, para empresas dos Estados Unidos que vão para o país reconstruir. Vamos lembrar como os Estados Unidos se enriqueceram depois da Segunda Guerra, reconstruindo a Europa, não é? Então, é uma jogada dupla aí dos Estados Unidos e parece, com as informações que a gente tem, que o Zelensky está empurrando a solução disso até chegar num termo, até chegar em um momento que não acho que é a questão de quando é pertinente para ele, porque ele é só um peão nessa disputa. A China, a gente aqui na Diálogos está reportando isso hoje. Deixa eu ver quem que foi. A chancelaria chinesa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, acho que é assim que fala, ele declarou o seguinte, que é a OTAN e os Estados Unidos quem devem se responsabilizar pelo fim do conflito. Ou seja, vocês criaram isso, vocês precisam se responsabilizar pelo fim disso. E a gente sabe também que a China ela é sempre muito comedida diplomaticamente, fala as coisas muito sutis, de um tom bem leve, né? E não tá nada leve. Eles estão pegando, assim, estão sendo mais enfáticos. E aí tem uma coisa, quero encerrar com isso. Outra vez, outra China. A apresentadora de TV, a Liu Xin, ela falou assim uma coisa que resume sobre a questão da conversa do Biden com o Xi Jinping. Ela disse o seguinte, basicamente, resumindo a conversa foi, o Biden chegou para o Xi Jinping e disse, ei, você pode me ajudar a derrotar o seu amigo para que eu possa aqui me concentrar em te derrotar daqui a pouco, mais no futuro? Entende? Então, tipo assim, que cachorro... Sabe? Mas é isso, estamos empurrando o conflito até um ponto em que você endivida a Rússia, que você coloca a Europa nas cordas, porque daqui a pouco a população europeia vai pagar muito caro por isso. Os Estados Unidos também vão pagar o preço aí do petróleo, o preço da gasolina. E o próprio Biden, né? Porque as eleições estão aí. Então, assim, eles estão empurrando até um ponto, e aí me parece que a partir desse ponto eles vão ser obrigados a negociar. Mas enquanto ainda não chegamos, né, nesse ponto de inflexão que o Ocidente deseja com relação a esse conflito. Perfeito, Ivan. Antes de passar para a nossa segunda rodada, eu só queria fazer um comentário que aqui a gente acabou suspendendo esse comentário, porque houve um comentário falando que eram feministas malucas conversando aqui no programa. Eu queria ressaltar uma coisa muito importante. O Roda Mundo, a partir do momento que ele foi... que tem essa minha mediação, que tem a Van, a Ana, antes tinha a Stephanie Brito, agora temos a Amanda Harumi, quase fará um ano em abril, a partir dessa nova configuração, e não estamos aqui à toa. Em nenhum momento a gente coloca, eu repito isso em alguns programas, que a gente não deixa somente nossa opinião, não embasamos ela no que acreditamos, deixamos de acreditar, mas sim no que estudamos. Ana, Vanessa estudam, são cientistas políticas que estão aí fazendo o seu trabalho, e em nenhum momento somos obrigadas a ler comentários, esperar que as pessoas coloquem aqui Roda Mundo, com 4 mulheres, que hoje a Amanda não está, mas que faz parte desse programa, como feministas, que aí falam a esmo malucas. A gente não quer isso, não somos e não nos deixaremos serem colocadas nessa posição. Esperamos respeito, adoramos quando vocês conversam com a gente, comunicam, mandam perguntas, análises, conversam entre vocês nos comentários. Isso para a gente é maravilhoso, mas em nenhum momento esperamos que a falta de respeito com a que nós estamos trabalhando e trazendo informações para vocês prejudique o nosso programa. Por conta disso, o comentário foi suspenso, assim como o usuário também, e que a gente espera que vocês possam continuar com a gente de uma forma positiva, e não somente comentários aí que venham para denegrir nosso trabalho. Assim, agradeço quem está com a gente aqui conversando, continuando, e a gente vai continuar o Roda Mundo, assim como vieram outros, em outras segundas-feiras, pode ser com um time completo, pode ser que alguma não esteja por imprevistos, mas continuaremos aqui
aqui trazendo, né, análise e 100% feminista, quer dizer, perdão, 100% de mulheres no Roda Mundo que justamente quer ter esse lugar aqui, seja em Opera Mundi, seja em outros lugares também. Continuando aqui com o nosso programa, após esse momento, eu queria passar para a Ana. A gente estava comentando aqui, pegando isso de Estados Unidos um pouco, porque a Rússia, o governo russo, convocou o embaixador norte-americano da Rússia após uma fala do Biden e que ele colocava o Putin como criminoso de guerra, né? Falou sobre isso, xingou o Putin nesse momento, e aí Kremlin falou que é imperdoável essa situação. Eu vi análises comentando sobre ser um ponto um pouco fora da ofensiva militar, essa chamada aí da Rússia para nesse embaixador que fica em Moscou, o John Sullivan, de que seria um pouco uma questão diplomática agora iniciando. Você acha, de fato, Ana, que está começando agora a sair um pouco da Ucrânia e agora a Rússia, de fato, começar a responder tudo que estavam falando dela, o Ocidente em si? Até porque essa questão, quando convoca o embaixador continua, né, não cortou relações ainda, mas que podem vir a cortar. De fato, um novo episódio dentro de toda essa ofensiva militar pode estar se iniciando entre Rússia e Estados Unidos? Então, hoje o que tem muita gente falando é exatamente isso, que está caminhando por um nível de hostilidade. Essas coisas são delicadas porque você pode chegar num ponto assim, de não retorno, né? Ou um não retorno próximo. Assim. Então, que está chegando nesse nível, né? A relação Rússia e Estados Unidos. Os ataques têm sido... Eu acho mais grave ainda do que isso é você sequestrar todos os valores russos, né, depositados nos Estados Unidos, né? Tem uma espécie de sequestro, igual sequestraram o ouro da Venezuela, né, no Reino Unido, né? Queriam passar para o Guaidó, né? Digamos assim. Estão sequestrando as reservas soberanas, estava tentando lembrar o nome, as reservas soberanas russas no exterior. Isso é uma declaração, assim, vai levando a guerra para um patamar que vai revelando a essência dessa guerra, gente. Porque a essência dessa guerra, a Ucrânia é palco de uma outra guerra. Ela é uma guerra por poder mundial, ela é uma guerra de hegemonia, ela é uma guerra de contenção da China, ela é uma guerra de contenção da aliança China e Rússia, que se aprofundou, principalmente depois daquele encontro do Xi Jinping e do Putin no dia 4 de fevereiro, que saiu aquele famoso documento, que a gente já até falou aqui sobre ele, que dizem que é o documento diplomático mais importante do século. E não sou eu que estou falando, é o Celso Amorim, são especialistas na área que falam. Então, quando você vai vendo esse tipo de nível de hostilidade, né, que está aumentando em relação dos Estados Unidos com a Rússia, você vai vendo vai aparecendo a verdadeira essência da guerra e por que ela vai se arrastar ainda e tá tão difícil e por que, como a Vanessa explicou super bem, o Zelensky é esse ator aí, sabe, né? Que vai jogando. Você percebe que nas falas confusas, na falta de rumo. Eu vi um analista dizendo que não existe governo na Ucrânia mais. Que o negócio desmanchou, que não tem nem comunicação entre eles. Não existe assim um governo estabelecido, né? Mais assim, tá, o negócio desmanchou. Até essa atitude de você suspender 11 partidos. Um desses partidos, eu estava lendo, acho que até no Opera Mundi, tem 45 parlamentares eleitos. Num parlamento de 450. Entende? Então, o negócio assim, colapsou. Então, ele acaba sendo mais um joguete mesmo. Não tem poder de negociação. Gente, só para a gente fazer uma comparação. No começo aqui a gente estava falando da Alemanha, e a gente estava falando da Alemanha e de como muitos aqui até concordaram com a gente, né? Falando que a Alemanha está realmente sequestrada, estou usando muito essa palavra sequestrada hoje, né? Pelos Estados Unidos, não está deixando. Imagina se a Alemanha, o país mais poderoso economicamente da União Europeia, estava contido, neutralizado para fazer negociações com a Rússia, né? Imagina a Ucrânia.
Será que o povo que vai negociar lá realmente está negociando em nome da Ucrânia? E aí a Vanessa falou muito bem também, que eu li hoje, sobre essa questão do referendo. Vamos fazer aqui um referendo, gente. Está tendo uma guerra aqui, aí a gente vai aqui fazer uma consulta, né? Vamos juntar todo mundo no lugar só. Deixar organizar aqui as urnas, sabe? Então, assim, tem muita palhaçada realmente nessa história, gente. A gente é muito rendido aí com essa. E a gente é muito condicionado, né, nessa mídia. E é até difícil fazer o debate público, né? Porque, eu vou usar a palavra sequestrada de novo, a opinião pública está sequestrada pela mídia, que sabe? Não deixa, porque, olha, é tão difícil encontrar informações, assim, e é bom que a Fernanda falou isso aqui agorinha, porque a gente não está aqui de brincadeira, a gente vai atrás das informações, né? A gente vai atrás mesmo de fontes, tanto o pessoal do Opera Mundi, como do Diálogos do Sul, que está aqui, a Fernanda e a Vanessa, fazem esse serviço, assim, exaustivo de buscar, para fazer a contraposição da informação, porque senão a gente fica como se estivesse assim, tendo um jogo de futebol, duas torcidas, e a gente perde a crítica, né? Perde o poder da crítica, perde o poder da análise sobre o que está acontecendo. Sim, Ana. Até uma questão, a gente falando de banimento, né, desses partidos, também está rolando muito que a gente até poderia aqui debater. É um banimento de russos em diversos lugares do país, assim. Aqui, eu ia perguntar isso porque o Manuel Gonçalves, ele coloca que a universidade portuguesa, as professoras russas sofrendo desrespeito, que também está acontecendo na Espanha, na França, e em outros vários lugares, não só de professores, mas de artistas, time de futebol, jogadores. Em nenhum momento a gente também acompanhou isso em outras guerras que acontecem até hoje. A gente teria um porquê, talvez, disso? Você acredita em algo que por que esteja acontecendo esse banimento também a personalidades russas fora ali em diversos outros países que desempenham um papel importante e que simplesmente agora estão sendo banidas por conta dessa ofensiva militar? Não que estamos passando pano para o que está acontecendo, mas essas pessoas não respondem ao governo da Rússia, né? Isso que eu acho que é uma coisa muito importante também a gente destacar aqui, né? O Manuel fez um comentário muito pertinente. Parece o 11 de setembro, quando todos odiavam o Oriente Médio e todas as pessoas que eram muçulmanas, né? Então, mulheres com véu eram atacadas. Eu lembro de um debate depois, né, posterior, na França, com a questão de proibir o véu em escolas, em lugares públicos, o que era um absurdo. Eu estou seguindo várias professoras, geralmente é mulher, mas vários professoras de russo no Instagram, por exemplo. E aí é um negócio maluco, porque vários cursos que estavam agendados, programados, coisas que iam começar, foram suspensos, justamente porque, como agora todo mundo odeia a Rússia e tudo que vem da Rússia e tudo que tem a ver com a cultura da Rússia, estão cancelando, sabe? Então, por medo de ataque, essas pessoas resolveram tirar, né, e conter ali. E aí muitas não estão publicando, outras estão fazendo questão de destacar, eu sou contra a guerra, sou contra a ação do Putin, sou contra isso, como também uma forma de tipo, pera, eu sou russa, mas eu sou contra o que está acontecendo. Muitos russos, muitos, talvez a maioria, tem relação com a Ucrânia num nível de ter familiar na Ucrânia, gente que mora lá, ou passou parte da infância em uma parte da Ucrânia e depois foi para a Rússia. Então, essas relações entre russos e ucranianos é muito forte e tem aí uma simbiose, né? Uma coisa muito, muito intensa. Então, é dolorido. Eu participei também de uma que foi bem interessante. Eu vou ver se eu consigo legendar e colocar na Diálogos do Sul uma conversa com duas professoras russas da Universidade de Moscou, não sei se é estadual de Moscou, uma coisa assim, mas da Universidade de Moscou, duas professoras, e elas são do Departamento de América Latina, estudam América Latina, então falavam espanhol. Aí ficou mais acessível. E elas falavam muito isso, assim. Então, para começar, o ponto de vista delas, elas já começaram falando, olha,
tenho família na Ucrânia, na época da União Soviética, como era tudo um país, né, tinha exatamente fronteira, a gente ia muito para lá, então, assim, as cenas de guerra, eles não chamam de guerra, mas as cenas que nós estamos vendo, assim, são dilacerantes, a gente sofre, a gente chora, ninguém queria que isso tivesse acontecido, A Ina, será que eu sei falar o nome dela? Ina Izergov, é muito difícil falar o nome dela, deixa eu ver aqui. Mas a Ina, que tinha o canal A Ilesvá, que foi censurado, retirado do YouTube. Ina, jornalista russa, que tinha um canal em espanhol, um canal maravilhoso. Maravilhoso. Jornalismo. Está censuradíssima. O jornalismo, assim, de altíssimo... Ina Agenova, não é? Isso. Eu estava tentando achar aqui. Ina Genova, acho que é isso. E ela ficou muito, muito, muito ferida com isso, porque não é só no Brasil que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Quando tudo, né, rolou, porque as pessoas tentaram tirar o canal dela já de outras vezes, né? Tentavam, enfim, ofendê-la, mas o jornalismo que a RT e ela faziam era muito bom, então eles não conseguiam provar que eles estavam fazendo fake news ou qualquer mentira dessa. Então não conseguiam derrubá-la nem atacá-la nesse nível, porque era um jornalismo bem investigado, né? Faziam uma investigação e apresentavam. Exatamente, aí eles vão, o Luiz está colocando aqui. Bom, o que aconteceu? Quando a guerra iniciou, que foi deflagrado aí o início das operações, jornalistas de meios grandes aí foram atacá-la e dizer: você falou que não ia ter guerra, ou seja, tudo que você fez até agora foi preparar o teatro de operações russos, porque você sabia. E aí ela ficou assim, tipo, muito chateada, fez um post grande no Twitter dela, com vários pontos, falando que era um absurdo terem atacado ela dessa forma, que ninguém tinha dimensão do quanto ela estava sofrendo com isso também, ninguém esperava que essa guerra fosse ser iniciada, ela muito menos, que se ela soubesse, enfim, também teria tido um outro tipo de comportamento e tudo. Então, assim, acho que o primeiro ponto dessa sua pergunta é entender isso, que não é porque as pessoas são russas, estando elas a favor ou não da operação, que elas têm que ser agredidas. Elas estão sofrendo mais do que a gente está sofrendo. A gente está vendo uma situação de guerra e todo mundo se condói com isso, porque imagino que a favor da guerra ninguém é, de achar que tem que meter tanque, ninguém é a favor disso. Então, assim, por mais que nós estejamos sofrendo, eles estão sofrendo muito mais, porque eles têm relações embrionárias com essas pessoas ou com esses lugares, né? Então, assim, para todos os russos isso está sendo difícil. Agora, não existe nada mais nazista do que você cancelar um povo, uma cultura. O que estão fazendo de tentar proibir estudo de Dostoiévski, proibir importação de gatos russos, essa coisa das professoras aí do Instagram, que são professoras de língua, não me interessa qual que é a visão política dela, ela está ensinando um idioma. Pô. Então, isso tudo é completamente nazista. E é exatamente isso que está sendo feito na Ucrânia. Porque a gente tinha, a partir do Viktor, o que foi derrubado? Yanukovych. Obrigada. O Viktor Yanukovych, eles tinham colocado o ensino de russo nessa parte do leste, onde as pessoas são russófilas, né, russófonas, onde as pessoas falam russo. Ele tinha colocado o russo como uma segunda língua, para que as crianças estudassem essa língua ainda na escola, né? O idioma é bem parecido, ucraniano e russo e tal. A primeira coisa, quando Poroshenko entra, é tirar isso. E aí, não só, segundo essas professoras, que eu posso deixar, eu vou deixar aqui o link, colocar o link aqui nos comentários depois para esse debate, elas dizem o quê? Que as crianças, agora ucranianas, elas estão aprendendo, sendo ensinadas a terem ódio da Rússia. Ódio. E aí é isso, gente. Isso não tem outra palavra, eu não conheço outro termo para designar esse tipo de coisa, senão nazismo. Você cancelar uma cultura, cancelar toda uma nação. Você pode ser contra o Putin, é seu direito, você pode ser a favor do Zelensky, contra o Zelensky, etc. Quer dizer, a favor, não sei muito bem. Mas você pode ter sua opinião. Agora, você fazer o que está sendo feito e com a anuência dos meios de comunicação internacional, quero deixar isso bem evidente, bem explicado.
porque isso não está sendo condenado no nível que deveria estar. Você cancelar atleta, você tirar atleta de competição porque a pessoa é russa, entendeu? Não dá. E mais uma vez, isso não foi feito com os Estados Unidos nunca. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, destruíram a Líbia, tudo, fizeram tudo. Ninguém retirou o atleta dos Estados Unidos, porque o atleta não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Ficaram 77 dias bombardeando a Iugoslávia. Agora, o atleta que está lá todo dia se esforçando, não sei o quê, correndo, fazendo treinamento. Então é isso. Sim, e a gente até pode colocar, claro, são episódios e ambientes muito distintos, diferentes do que estão vivendo agora, mas na Olimpíada de Inverno, o próprio Estados Unidos que negou a presença norte-americana, não dos atletas, mas de uma corporação diplomática, e a China falou, não tem problema vir atleta, daqui a questão da Olimpíada não é da China, a Olimpíada é mundial, não é uma questão, né? Então, envolve um pouco disso também, né? Os russos não têm certa culpa nesse sentido, o esporte, enfim, a música. Mas a gente tinha um comentário que agora não consegui pegar aqui o nome, infelizmente, que comentava um pouco, a gente tentando, não falava um pouco do Putin. Só que antes de a gente entrar aqui nos bastidores, a gente comentava, né? Até a Van e a Ana podem comentar, vou passar para a Ana antes, sobre a questão do Putin também, dele estar sabendo um pouco, a gente já falava um pouco disso, como ele parece estar calmo, sabendo o que falar. Mas há avaliações também que indicam que o Putin não esperava, talvez, estar no 26º dia de guerra. Claro, quando você inicia uma ofensiva militar, uma guerra, você não espera os imponderáveis. Será que o Putin esperava que o Zelensky iria resistir todo tempo? Porque, por exemplo, a Rússia falou, nós queremos que vocês rendam Mariupol hoje. E Kiev não aceitou isso. Você acha que a Rússia, o Putin, ele fez algum erro de avaliação nesse sentido, de querer já essa ofensiva, ou a propósitos maiores, como justamente reconhecimento de Crimeia e da região de Donbás, para ele ser o principal, para além de uma neutralidade na OTAN? Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa pergunta é muito difícil, Fernanda. É igual... Eu assim, me solidarizei tanto com a Ina, né? Quando ela falou aquilo, gente, porque com a gente aconteceu o mesmo. Porque, você falou que não ia ter guerra. A gente também falava que não ia ter guerra. Porque a gente lia as notícias, a gente fazia análise e os russos eram muito certeiros, né? Ali falavam, olha, tá aqui, a gente não quer invadir, a gente não quer ocupar, não quer nada, a gente só quer o compromisso de que não vai entrar na OTAN e tudo mais, né? Então, todos os sinais eram de que não ia haver o start militar, né, bélico, mas houve. Então, é muito difícil a gente fazer uma avaliação se o Putin subestimou, superestimou. Quem sou eu, né, para dizer isso? Porque tudo que a gente percebe nessa operação militar é que ela foi muito planejada, é que ela foi muito pensada, é que foi tudo muito bem calculado, que teve uma reunião aí China e Rússia antes, que já, agora dessa guerra econômica, que já tinha um monte de coisa rolando no plano econômico, de ter, assim, os russos já estão recebendo outros cartões de crédito com outros, que não é Visa, que não é Mastercard, tudo organizado com os chineses. Ou seja, tem muita coisa aí que está aparecendo que indica que houve um certo planejamento para este momento. As guerras sempre têm o elemento óbvio da imponderabilidade, da imprevisibilidade. É por isso mesmo que as guerras são tão temidas. Por isso que é tão temido e sempre surge a pergunta: estamos entrando na Terceira Guerra Mundial? Porque é o imponderável, né? É ali uma faísca que dá com a Polônia ou com a Bielorrússia ou com sei lá, que você amplia o conflito, né? Como os próprios russos ameaçam, né? Se passar aqui, vai, né? Então, é muito difícil saber. Assim,
a impressão que se tinha é de que, e que se tem, né, é de que quanto mais for adiado, é pior para a Rússia, quanto mais demorar para resolver, né, essa situação. Eu faço essa avaliação de que, mesmo colegas nossos com quem a gente dialoga, tem vários que falavam assim, o Zelensky vai fugir, igual o Ghani lá do Afeganistão fugiu com a mala de dinheiro. Muita gente nossa, colegas nossos que estão compartilhando com a gente essas análises, o pessoal da Jacobin, dos outros portais, falavam, será que o Zelensky fica ou vai? Assim, a gente apostava em várias coisas, né? Então, é preciso admitir também os nossos limites no acesso às informações, né? O que tá se passando. Eu vou confessar para vocês, já confessei em outros canais, que eu não esperava uma chegada da Rússia a Kiev, eu não esperava isso tudo. Eu imaginava que eles iam fazer uma operação militar na região do Donbass, com a justificativa e a legitimidade dada pelo parlamento russo de ter reconhecido a independência de Donetsk e Lugansk, então está protegendo um país aliado, sei lá, uma coisa assim. Mas o que se percebe é que não, e que eles tinham uma lista muito bem produzida de todos os grupos neonazistas, onde estavam, quem são, um nome, tudo, e eles estão caçando um por um. É isso que se lê hoje. E por isso que Mariupol é esse caldeirão que alguns analistas falam, né? Porque parece que ali na beira do mar Azov, não sei o quê, esses batalhões aí neonazistas tinham um grande contingente, e para eles perder isso é perder quase que a guerra, praticamente já perder a guerra, né? Então, quando o Putin falou desmilitarização, a gente entendeu que era questão da militarização na região do Donbass, porque 14 mil pessoas foram mortas ao longo desses últimos 8 anos naquela região, por uma ação militar ucraniana, seja por paramilitares, seja militares do Estado, seja os grupos neonazis. Mas só que eles colocaram lá desnazificação, digamos assim. E o que a gente está percebendo é que eles estão indo atrás mesmo de cada um desses grupos. Então, não é algo que parece ter sido subestimado, né? Então, não sei. Essa é a minha avaliação hoje, dia 21 de março. Sim, que pode mudar em sim, que uma horinha a gente está com outras informações e fazendo novas análises e já querendo discutir também. Mas, Van, como a gente está chegando também no final do Roda Mundo, também passo para você essa mesma pergunta e essa resposta de 1 milhão, para também a sua posição em relação a isso. Putin pode ter colocado em risco diversas coisas também para a Rússia, né? A gente colocou aqui também essa questão desse bumerangue econômico que também pode atingir a Rússia. Foi muita sede ao pote, ou de fato, porque eles sempre colocam que está indo como planejado, né? O que o governo russo, as autoridades russas colocam sempre é que o plano que nós traçamos está sendo feito, vai acabar no tempo que também estamos planejando, e assim segue essa ofensiva. Mas eu também gostaria de ouvir a sua posição em relação a isso. Então, a depender, eu posso falar que sim, que não, depende de para que caminho a gente olha a análise, né? Então, assim, tem analistas, tem um pessoal que eu ouço sempre, que é o xadrez verbal. Traz aí um panorama bem sempre muito complexo, de muitas coisas. E eles dizem o seguinte, a Ucrânia construiu um atoleiro e a Rússia está atolada. Então, na avaliação lá do que eles trazem de várias coisas, é isso. Então, a Rússia não estaria conseguindo se deslocar, avançar. Por isso a guerra está se prolongando. Porque a resistência ucraniana seria mais forte do que a Rússia poderia supor. Essa é uma análise. Ok, a análise deles, eles têm fundamentos, eles trazem esses fundamentos, tá lá, xadrez verbal, tem vários cortes no YouTube, vocês podem ir lá ouvir para ter outra opinião também. Eu, ao ouvir isso, não sei se eu concordo, não sou nenhuma especialista em guerra, de estratégia militar, eu nada entendo, mas me parece o seguinte, como a Ana colocou, a Rússia é um dos países com maior e melhor armamento do mundo,
A inteligência russa é um negócio, enfim, né? Não preciso aqui me alongar, todo mundo sabe muito bem o que é a inteligência russa. E não sei se eles se meteriam em atoleiro. E também, como eu disse, né, tem muita propaganda transvestida de informação e não dá para a gente saber, por exemplo, quando a gente vê foto de soldados russos mortos, até tem um caso bem desse, assim, sendo mortos por cachorro, não sei o quê, sendo mortos não, comidos. Então, eu não sei se não pegaram uniforme, botaram em outra pessoa. São muitas mentiras nessa guerra. É uma guerra de informação e é muito difícil a gente, de tão longe, com tanta barreira informacional aí, de idioma, do ucraniano, do russo, aí às vezes tem que passar dessas línguas para o inglês para chegar aqui. Então, complexo, tá? Agora, a Rússia não começou a usar o armamento que a Rússia tem. Esse é um fato. A Rússia falou, olha, usamos pela primeira vez nosso míssil hipersônico, mas de pequeno alcance. Tá? Então, assim, os caras podem mandar míssil lá de Moscou, chega em Kiev. Ninguém consegue pegar esses mísseis deles. Ninguém consegue ver, não tem radar, não tem como destruir, não tem como nada. E há outras análises também, com as quais eu tendo a concordar mais, que dizem que a Rússia está fazendo uma guerra cirúrgica. E agora mesmo eu estava vendo, eu não sou essa pessoa que gosta de vídeos de guerra, esse negócio para mim é horrível, mas eu estava olhando na RT agora o vídeo, porque vocês devem ter visto aí sobre o Mariupol e tal, porque destruíram um shopping, agora eu vi que crianças estavam lá, que morreram enquanto tentavam sair, não sei o quê, coisa horrorosa. Bom, não era um shopping, o shopping está desativado, na verdade é um shopping, mas está desativado, e aí estava lá, estavam escondendo munições, equipamentos de guerra. Então, o vídeo russo é assim, míssil saindo de um caminhão, aí mostra por drone todo o caminho, um caminhãozinho pequenininho, todo um caminho no meio de outros carros, aí você fala, meu Deus, que loucura vai ser isso, até chegar nesse lugar. Pois o tanque vai, estaciona e o míssil cai. Você fala, como assim? Bem na hora que o negócio entrou, o míssil caiu. Então, assim, o nível de precisão, gente, é outra coisa. A gente não está falando das guerras dos Estados Unidos que chegava lá e jogava bomba em escola, aí de verdade, em casamento, em creche, provado, comprovado, mais de 10 vezes. Enfim, é isso que eu ia dizer, que a Rússia tem arma muito potente, muito eficaz, que ainda não está sendo usada. E eu acho que não está sendo usada justamente por, não sei se foi a Ana, se foi algum comentário aqui, pela questão de um respeito à Ucrânia também, e que ele não quer destruir a Ucrânia, ao contrário dos Estados Unidos, quando faziam essas operações no Iraque, etc. Não me parece, e aí, né, de acordo com vários analistas com os quais eu tendo a concordar, não parece que o objetivo do Putin seja a destruição da Ucrânia. Ele já falou que não quer tomar a Ucrânia, que não vai anexar a Ucrânia, que nem derrotar o Zelensky, nem isso é o objetivo russo. Então, se ele foi pego de surpresa, eu acho que não. Eu acho que não. Há quem acredite que sim. Me parece que não. Eles estudaram muito isso antes de levar a cabo até o momento que estamos chegando, né? E eles podem fazer muito mais do que isso. Fernanda, você me deixa comentar rapidinho um comentário que teve aqui no chat que eu achei bem interessante. Hoje o chat está bem interessante, a gente fica acompanhando aqui também. Fora uns que estão chamando a gente de maluca, já temos 2 aí chamando a gente de maluca, né? Mas tudo bem. Vamos embora. Ele fala assim, que a gente citou que um desses partidos tem 45 parlamentares, né, que são parlamentares pró-Rússia e tal, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas tantos ucranianos votaram nesses parlamentares. Uma coisa que a gente tem que ter claro, gente, é que a Ucrânia essa foi a raiz, inclusive, da Revolução de Maidan, da guerra híbrida, toda aquela confusão que aconteceu em 2014, porque a sociedade ela estava realmente dividida com relação... outro dia eu participei até de uma outra live com um professor explicando isso, né? Que a Ucrânia do leste e a Ucrânia do oeste
também são Ucrânias diferentes, né? Uma muito mais ligada à Rússia, a outra muito mais ligada ao Ocidente. Então, de fato, muitos cidadãos e cidadãs da Ucrânia queriam adesão à União Europeia, queriam um afastamento da Rússia. E, de fato, muitos cidadãos e cidadãs ucranianas são pró-Rússia, não querem seu país sendo usado pela OTAN, querem manter as conexões e as tradições ali de ligação cultural com a Rússia. Então, foi aproveitando-se, né, desse ambiente, a criação, né, desse tipo de infiltração na sociedade civil, manipulação de opinião pública, que se deu em 2014, e hoje a gente está vendo mais uma etapa, porque eu considero essa guerra, a parte militar, de algo que já começou há muito tempo, né? Não é algo novo que está acontecendo, é uma fase diferente de um conflito que já estava vindo desde 2014, e muitos parlamentares, políticos, lideranças pró-Rússia não só foram calados no parlamento, foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, foram queimados vivos dentro de sindicatos. Então, é um pouco isso. Sim, é que a gente acaba que, geralmente, quando há momentos igual esse, assim, são todas informações que retrospectos há muito tempo, assim, que a gente às vezes nem sabia da dinâmica, né? Nosso primeiro programa sobre a ofensiva militar, a Avanta, trouxe um contexto de remeter a 2007, 2008, porque, de fato, né, há toda essa contextualização entre esses dois países que a gente vai descobrindo aos poucos, assim, faz uma análise aqui, aí você vai descobrir um histórico lá, enfim, mas estamos aqui para tentar destrinchar todos esses. E a gente colocou aqui sobre questões que, infelizmente, hoje tiveram esses comentários que esperamos que não tenham mais, mas o Ronaldo Brito falou que somos as malucas preferidas. Então, eu espero que vocês continuem com a gente, né, no Roda Mundo, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Hoje nós não tivemos a presença da Amanda Harumi, que infelizmente teve um imprevisto, mas espero que semana que vem esteja com a gente, porque semana que vem tem mais Vanessa Martina, do Diálogos do Sul, Ana Prestes, Notas Internacionais e Cientista Política, e eu também, Fernanda Forgerini, a continuar acompanhando, e que a Opera Mundi está aí sempre atento ao que está acontecendo, tentando trazer ali mais notícias, informações, análises, enfim. Amanhã, às 11 horas, tem 20 minutos de análise com Breno Altman, e às 19 horas tem Rádio Troika com Lucas Stanislau. Meninas, agradeço mais uma segunda-feira. Se tiverem jabás, momentos para agora a gente finalizar o nosso programa de hoje. Eita, não tenho jabá. Não, eu se eu falar o meu, eu vou concorrer com a programação do Ópera. Não, eu sei um jeito, não vai concorrer. Gente, todo domingo, lá na revista Fórum, tem o Fórum Global. Então, a gente faz durante a semana, mas domingo está lá. E essa semana a gente vai falar de Ucrânia também. Perfeito. É isso. Diálogos do Sul, gente, não é do Norte, do Sul Global. Diálogos do Sul Global. Então, somos esses países do Sul, América do Sul, África, que está ao Sul, e todos os interesses que são nossos e não do Norte. O Norte que é aí os poderes imperiais, opressores. Boa, meninas, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que estava nos comentários, nosso Roda Lovers. Espero vocês semana que vem. Um beijo enorme, que é sempre um prazer estar aqui. Se cuidem. E é isso, até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.